Infelizmente, no Brasil, nem tudo não é igual para todo mundo, nada é igual para todo mundo, né? Pois é, e eu tô falando assim, Marcela, que as empresas de Wi-Fi, né, de internet, ainda não foram incomodadas pela imprensa sobre a questão do serviço, né? Porque tá péssimo, e assim, eles têm recurso, eles têm como investir, melhorar na tecnologia, mas eles estão bem quietinhos lá, porque ainda ninguém, né? Ninguém de grande autoridade ainda importunou, né? Isso é terrível. Verdade. Mas vamos lá. Vamos lá, Regina, o que deve fazer uma mulher vítima de agressão? Olha, essa questão ela depende muito do contexto. Observe, nós estamos falando de capitais e as regiões metropolitanas, tá? A minha realidade aqui, nós temos como região metropolitana 13 municípios, tá bom? Cada um na sua dificuldade, mas a questão do acesso à justiça também tem a ver com acesso à informação, né, a questão da educação, do trabalho mesmo em sala de aula, nas escolas públicas, né? Nós temos um projeto aqui chamado Maria da Penha vai às escolas. Não foi adotado por todas as escolas da política pública, porque ainda não é uma política pública de Estado ou do município. Mas muitas escolas, mediante ao modelo de algumas outras, de outros municípios, já adotaram. Então, você tem uma situação seguinte: imediatamente, uma mulher de agressão, seja ela qualquer uma das cinco, ela, e a física, logicamente, 190, né, para a delegacia logo, e depois 180. Se bem que 180 hoje está bastante discutível. Por quê? Porque 180 hoje, ela incorporou o Disque 100, né, e ficou um canal de denúncia de direito, de violência aos direitos humanos. Quando a gente tinha mais da mulher, você tinha, até 2017, você tinha, por exemplo, como pegar aqueles dados e ver quais as mulheres que sofriam mais ameaças, quais as que eram, não é, violentadas com arma de fogo ou arma branca. Você tinha uma série de tipologias que você podia, inclusive, fazer estudos pelo 180. Hoje você não tem, né? Você, por exemplo, nós não temos o último relatório dos 6 meses. Você tem que citar e justificar a solicitação, porque você está solicitando aquele dado. E antes não era assim, tá? Até 2017 não era assim. Não é isso? Aí depois a gente tem... Oi? Como? Foi. Mas essa diluída, exatamente porque eles colocaram 180 como qualquer outra informação de violência contra idoso, contra criança, contra junto e misturado. E tudo que está junto e misturado também dificultou o acesso, porque você antes chegava, até 2017, você chegava lá, clicava, baixava e trabalhava os dados, até mesmo para pesquisa. Hoje não é mais assim, como eu falei, você tem que, quando você solicita, aí vai para aquele ambiente de sistema de informação, onde você tem que preencher um e-mail para justificar por que você está pedindo aquela informação, né? E aí, na análise, eles vão dizer se vão liberar ou não. E aí, o que está acontecendo? Nós tivemos experiências aqui de mulheres que, quando ligavam para o 180, entrava no oceano da musiquinha, né? Ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. Então, elas voltavam para nós, o Instituto Maria da Penha, e diziam assim, não está funcionando. Mas, grosso modo, o fluxo é agressão física, vai a uma delegacia, que vai encaminhar você para depois da primeira escuta, exame de corpo de delito, não é? E depois essa mulher é solicitada a ela a medida protetiva, dependendo da gravidade, pode até solicitar já uma casa-abrigo, e ela pode ir com os filhos até 18 anos, até 18 anos ela pode levar os filhos para essa casa-abrigo e esperar o processo, não é, junto ao juiz. Detalhe,
ela só vai ter, entre aspas, sossego, se quando o oficial de justiça entregar a medida protetiva também para o agressor. Se ela não tiver o retorno de que o agressor ainda não recebeu, ela tem que tomar muito cuidado, tá? Porque só fica ciente, o processo só começa a se desdobrar quando o agressor, ele recebe a medida protetiva e está ciente que ele recebeu. Então, enquanto isso, só está com a metade do processo. Bom, e aí, qual é a nossa grande questão com relação às outras violências, né? Que a violência sexual, ela já tem, né, um protocolo já batido com relação a isso, mas é importante que a gente fale às mulheres de relacionamento estável, né? Aquela que tem um casamento de 30 anos e tudo, que existe a violência sexual marital, ela precisa ter consciência disso, porque infelizmente ela não tem, ela só reconhece como violência sexual se for um estranho, né? Se for um vizinho, sei lá o quê. Mas o marido ela não considera, então elas não têm ainda noção do que é isso, né? Tal qual a violência patrimonial. Então, a violência patrimonial é outra. Ele não me bate, mas ele coloca vírus no seu computador, ele quebra o seu celular, você tem um cabelo bonito, quando acorda, o seu cabelo está todo estaqueado, né? Ele corta suas roupas, ele esconde seus documentos, o documento da casa, se vocês têm uma casa em comum, né, com documento, tudo, ele se apossa do documento daquela casa. Se você é trabalhadora, o seu cartão de salário, seu cartão de crédito não está com você, está com ele, porque ele diz que você gasta muito, não é? Então, isso é violência patrimonial. Ele não bate, não tem hematoma, não tem nada. É uma violência patrimonial, certo? Por quê? Essa violência patrimonial, ela é promovida também pela violência psicológica e a violência moral, né? Então, ela é subsidiada por essas duas violências, entendeu? Então, assim, então a mulher vítima de agressão, ela tem que procurar, se ela está em dúvida, ela deve procurar, primeiramente, um centro de referência. O centro de referência, ele tem lá uma equipe multidisciplinar, psicóloga, assistente social e uma advogada. Lá não é um canal de, como é que eu posso dizer, de denúncia para você, como você fosse registrar na delegacia. Ali é um equipamento de orientação completa, ali é completa, tá? Para a mulher. E ali ela vai sair para pensar um pouco, ou já decidida se vai denunciar ou não. Mas vejam, eu estou falando de capital e região metropolitana. A gente ainda não tem essa qualidade, tanto de informação como de efetividade da Lei Maria da Penha em muitos municípios do interior. Infelizmente, né? A gente infelizmente. Queria perguntar para você justamente como é que uma mulher, né, que depende, às vezes, financeiramente de um agressor, né, isso que até nas grandes capitais pode ser que seja menos, não sei, mas isso acontece muito ainda, essa dependência financeira, mas que a mulher acaba sendo, que nem você falou, normatiza, né? Quando a violência sexual é com o marido ou com o companheiro, é quase como se ela fosse propriedade dele, então tudo bem. Exato. Né? Ela não vai, nem a própria mulher às vezes entende que está acontecendo uma violência sexual. É verdade. Já normatiza, já se entendeu, né? Já se fundamentou a ideia de que a mulher é propriedade do marido ou do namorado. Isso. Enfim, do companheiro. E aí, quando ela enfrenta essa situação de violência doméstica, familiar, que ela vai para casa-abrigo, eu só queria esclarecer melhor. Aí, nesse caso, ela teria que já ter a medida protetiva para poder ter acesso a essas casas-abrigo. Às vezes sim, às vezes não, porque às vezes, você sabe que a medida protetiva ela tem até 48 horas, né? Então, você tem que ver uma certa urgência. Então, quando você tem, por exemplo, o caso dos delegados, né, que fazem um reconhecimento dessa urgência e que a mulher realmente ela não tem para onde ir, né? E esse não ter para onde ir não significa ela não ter uma pessoa, ela pode até ter,
mas ele sabe todos os endereços, tá? Os endereços de amigos, de parentes até distantes. Então, ele pode localizá-la facilmente. Então, se ele já pode localizá-la facilmente, não é recomendável que ela vá para a casa de alguém que ele tenha um endereço, que ele já tenha ido, que ele saiba da existência. Então, é muito importante quando a mulher ela dá essa informação e dizer assim, olha, eu realmente a próxima vez que ele me vir, ele vai me matar. Ele vai me matar. E aí, ela pede essa casa-abrigo, né? E essa casa-abrigo, paralelamente, já se pede uma medida protetiva de urgentíssimo, tá? Então, ela pode ir já para essa casa-abrigo, certo? E ela pode depois saber, ó, ele deu ok lá, ele já assinou, ciente, né? A medida protetiva não é para ele dizer que concorda, a medida protetiva é para ele saber que está ciente de que ele não pode se aproximar dela, né? De que agora ele está sob vigilância policial, que vai ter um processo, ele não pode importuná-la por WhatsApp, nem por Instagram, nem por Facebook, nenhum canal de rede social. A questão dos filhos é que é separado. Se por acaso ele for uma ameaça também para os filhos, é necessário que se peça ao juiz dessa vara, né, da vara da criança e adolescente, e também fale com ele, tá? Porque a medida protetiva, ela cobre a relação entre o agressor e a vítima, mas não tem alcance sobre os filhos, tá? Então, é importante que a mulher, muitas vezes, ela tem que estar muito lúcida e muito convicta do que quer, porque às vezes elas querem apaziguar, né? Então, por exemplo, nós temos situações de mulheres vítimas de violência na segunda semana de agosto inteira, e aí no domingo dos pais, ela está com a medida protetiva, e no domingo dos pais, para facilitar, para ele ver as crianças e tudo, e muitas vezes está na casa dela, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar a cabeça dessa mulher para ela entender a gravidade das coisas, né? Então, é importante a gente ter esse relato, é importante a gente ter esse relato, né? Regina, a mulher vítima de violência que não tiver condições de contratar um advogado ou uma advogada, poderá ir sozinha à Delegacia de Defesa da Mulher ao Poder Judiciário? Ela pode, porque tem as defensorias públicas, né? A Defensoria Pública, ela também está na proposta da lei, né, dos profissionais que devem ajudar a mulher, né? E hoje nós temos muitas entidades, a pandemia ela trouxe algo muito interessante, porque tem muitas entidades do terceiro setor, onde eles montaram equipe jurídica pro bono, né? Então, por exemplo, o Instituto Maria da Penha nós temos um trabalho de atendimento online às mulheres, e que vai continuar, nós temos as justiceiras, né? Nós temos uma série de instituições que oferecer esse serviço pro bono, né, às mulheres. E, no caso, mas se ela não conhecer, ela tem a Defensoria Pública para ampará-la. Sim, a gente fez essa pergunta porque a gente acha muito importante dar essa informação, porque provavelmente, principalmente aquelas mulheres que têm essa dependência financeira, às vezes podem até acreditar que nem vão ter acesso, porque não pode pagar um advogado, e aí vai ficar por isso mesmo, né? Então, não. Né? Pode. A Defensoria Pública. Pode. E uma informação muito importante. E é interessante que isso que você falou. Desculpa, qual é a sua graça mesmo? Eu ia falar. Leonice. Aí, Leonice, muito importante do que você estava falando, Leonice, porque é o seguinte: a questão da dependência financeira é algo extremamente grave, e a gente tem visto muito trabalho sobre empreendedorismo feminino, né? Inclusive até a ONU Mulheres, né, desenvolveu diretrizes, né, de empoderamento da mulher. Então temos 8 princípios para aquelas diretrizes, muito legal. Mas o seguinte: a mulher vítima de violência, ela tem que ser trabalhada essa questão da autonomia financeira, paralelo à independência psicológica,
Por quê? Porque se a gente trabalha apenas a dimensão da autonomia financeira e não trabalhamos o psique dessa mulher, ou ela pode retornar ao agressor em outras bases, né? Porque agora ele vai querer se aproximar dela, porque ela agora está numa situação diferenciada, ou se ela não retorna para ele, ela pode topar com outro agressor, mas ao invés dele usar, não é, a violência física, ele vai usar a psicológica, e ela vai fazer o seguinte, ela vai transferir, né? Ela vai transferir tudo aquilo que representava a independência financeira dela para ele. Então, muitas vezes, as mulheres que conseguem, não é, pela autonomia, pelo empoderamento, aí começa já a vislumbrar a compra de um carro, de uma casa, ela começa a buscar uma estabilidade para ela, sendo solteira ou mãe, né? E aí aparece um cara que vai, de uma certa maneira, desviar, né? Desviar a proposta dela, ok? Nesse desvio, ele pode, entre aspas, né, acompanhar ela na aquisição desses bens e depois tomar esses bens dela, né? Então, porque ela está muito envolvida, porque ela está muito carente, porque... Então, é importante, quando a gente faz um trabalho com essa mulher, a gente faz esse trabalho para quê? A independência e a autonomia financeira é importantíssimo, tá? Realmente é um dos índices, é um dos indicadores que faz com que a mulher permaneça ao lado do agressor, mas nós temos que vislumbrar essa questão psicológica que é extremamente grave. Extremamente grave. É verdade, inclusive tem perfis de mulheres que são independentes financeiramente, têm profissão. A gente viu casos aqui como de eu não me lembro mais o nome, mas aqui, acho que foi em São Paulo mesmo, de uma advogada, né, que foi morta, jogada do quarto andar pelo marido. Então, assim, realmente, esse trabalho psicológico tem que ser feito. Então, eu pergunto para você, aí no Instituto, tem como a mulher ter acesso a esse acompanhamento psicológico, mesmo depois que ela conseguiu se livrar, assim, né, do agressor, até para não incidir nesse problema de, talvez não o antigo agressor, mas um novo agressor, né? Uhum. Mesmo problema. Tem esse acompanhamento? Exato. Nesse momento, esse acompanhamento ele foi suspenso, porque a gente deu prioridade à demanda que nos chegou sobre a pandemia. Foi uma demanda muito alta, e aí a gente não tinha, assim, o recurso humano, né, que pudesse, porque não é o mesmo, né? A psicóloga não deve ser a mesma. A psicóloga que atende nessa urgência de pandemia não deve ser a mesma que está trabalhando para esse retorno à liberdade da mulher que já conseguiu passar por aquele dilema, né? Então, nosso recurso humano, no caso, ele diminuiu, e aí nós colocamos para a partir de setembro ou outubro, a gente retomar a situação. Porque nesse momento de pandemia, mesmo tendo alguma, como é que se diz, as aberturas, né, tendo a abertura da mulher agora ir à delegacia e tudo mais, existe ainda muito desvio de informação. Então, nós estamos acompanhando justamente e nosso acompanhamento é para todo o Brasil, e para as mulheres brasileiras que estão fora, no exterior. Foram mulheres que também sofreram muito nesse período de pandemia, né? Muito mesmo. Mulheres que já sofriam uma violência, mas não falavam nada, nunca deram queixa, mas aí porque trabalhavam, porque o marido também trabalhava lá fora e tudo. E aí, quando chegou nessa história da pandemia, o nível de violência para elas ficou insustentável. Foi aí, então, que elas começaram a nos procurar, né? Então, quando a gente perguntava assim, ele começou, mas você está casada há quanto tempo? Ou vive com ele há quanto tempo? Ah, eu estou com tanto tempo com ele. Mas agora, na pandemia que ele mostrou, aí ela disse assim, não, ele sempre foi, mas como eu estava trabalhando, mandando dinheiro para minha família, eu estava tentando tudo, então eu suportava por isso, porque ela tinha um foco, ela tinha um objetivo, percebe? Mas no momento que veio a pandemia, ela não conseguiu suportar. Então, muitas, com 15 dias, 20 dias, 30 dias, começavam, então, a denunciar, porque não suportaram, né, a pressão que exerceram. Então... O
trabalho de Sim. vocês é porque dá uma assistência às mulheres brasileiras que estão É. em outros países. Também Exato. trabalham muito com a gente. É uma informação aí, talvez, que muitas pessoas não têm, muitas mulheres não tenham, né? Com certeza. Na verdade. E muito importante essa informação que vocês trouxeram para a gente. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos Para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma pessoa de Dubai, uma mulher de Dubai, veja, não é? Que procurou ajuda, não é? Da Espanha, da Alemanha, de Portugal, e a de Dubai foi a que mais nos surpreendeu. Aí Pois é, e nos procurou pelo Instagram, né? Então, no Instagram, a partir das lives, uma amiga mandou, e aí ela entrou em contato com a gente. Muito legal vocês poderem ser essa referência, né? Que a mulher tanto precisava e por tantos anos não tinha. Né? Exato, muito é verdade. Para vocês, a gente tem que ser muito grata, né? Que medidas podem ser adotadas para a proteção da mulher que passa por situação de violência? Olha, muito boa essa pergunta, Marcela, porque a gente está falando sobre a questão de como identificar um relacionamento abusivo, né? Então, muitas vezes a mulher, aquilo que Leonice estava falando, não é? Tem a ver com a naturalização da cultura de violência, né? Essa naturalização, ela já começa no ambiente familiar, e começa muitas vezes essa naturalização com os pais, ou a menina e o menino já vendo o relacionamento dos pais, né? E é quando eles dizem assim para mim, professora, como eu sou professora, eles dizem assim, professora, mas lá em casa meu pai sempre foi assim, estourado, né? Minha mãe sempre foi mais assim, a outra diz que a mãe revidava, o outro... Então, essa naturalização da cultura da violência acaba sendo absorvido pelos filhos, e quando eles estão num relacionamento, eles começam a reproduzir aquilo, né? Reproduzir aquela prática, reproduzir aquelas atitudes, não é? Que eles entendem como normal, né? Então, a gente também tem aí a questão do efeito geracional da violência, né? Porque você vai ver assim, minha avó, mãe, minha tia, minha irmã mais velha, não é? Então, existe uma síndrome de Gabriela no contexto da violência doméstica, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim, né? É verdade. Então, a mulher, a menina, né, se desenvolve com esse pensamento. Exato. Então, quando está no namoro e o namorado deu, só foi um empurrãozinho. Isso. Disso, né? Porque como você fala que está no seio ali da família, e realmente está esse machismo, essa masculinidade tóxica, às vezes a menina começa a sofrer violência, né? Ela vê a mãe sofrendo violência pelo pai, e ela também sofre violência por parte do pai, e às vezes por parte dos irmãos. Exatamente. E ressaltar que quando a gente fala de violência doméstica ou violência contra a mulher, a gente não está falando só de relacionamento romântico, né? Nem sempre é só dentro de casa, a mulher vai sofrer uma violência, às vezes, inclusive a Lei Maria da Penha contempla a violência, inclusive, de outras mulheres contra a mulher. Exatamente, né? exatamente. Não é só no namoro, ou no casamento, ou numa relação romântica, não. Às vezes uma violência que você sofreu pelo seu irmão, né? Machista, de alguma forma, seja ela física ou psicológica, também tem que denunciar. Pegando o gancho da Regina, eu queria até tirar uma dúvida. Vocês já receberam denúncias de homens que sofreram violência por parte de mulheres? A gente já recebeu, não... recebe uma denúncia porque, na verdade, são afrontas, né? E a gente, eu tenho isso, né? Eu tive uma namorada que foi assim e tal. É interessante essa sua pergunta, Marcela, e a colocação da Leonice, porque é o seguinte, a gente também tem que entender que essa violência que sofre, ela também vem da violência das mães. A gente não pode esquecer disso, né? Mães que violentam com palavras, baixando a autoestima do menino e da menina.
e pai que também trabalha com a mesma coisa. A naturalização é interessante. E ela é interessante não no sentido otimista, claro. Ela é ela é interessante porque ela que forma a raiz da acomodação e da aceitação. Porque eu tô com dois parâmetros de relacionamento e de comunicação violenta. É por isso que a gente tem que trabalhar também a questão da comunicação não violenta. Porque começa quando pequeno. Então, quando uma mãe diz, você é lerda e você é lerda e você é avoada igual sua tia. Você é uma imbecil, você não segura nada, né? Então, essa mãe, ela está falando tanto para a menina, como ela pode falar para o menino. E aí, uma outra pessoa, quando ouve, um parente, você é igual como sua mãe diz, tá? Então, as pessoas acabam replicando, né? E aí, quando ela começa a namorar, e às vezes o namorado, ele frequenta a casa e ouve a forma como os pais tratam aquela menina, né? Aquela moça e tal, assim, lá na frente, quando eles começam a discutir os namorados, aí ele vai e fala para ela, você é igual como teu pai disse, você é igual como tua mãe disse. Então, de tanto ela ouvir, ela vai dizer assim, mas eu nem ligo mais. Não tem aquelas pessoas assim, eu nem me importo mais. Então, com isso, vai se naturalizando. Por isso que quando chega a violência física, elas demoram para dizer assim, eu não sei se ela demora para entender que aquilo foi uma violência. Percebe? Ela demora para fazer denúncia. Ela demora porque ela vai dizer assim, ela vai colocar tudo assim, é o jeito dele, é a forma dele. Ele fez isso porque homem é assim mesmo. Ele fez isso porque estava nervoso. Geralmente ele é uma moça, geralmente ele é muito calmo, sabe? Porque ela demora. Mesmo produz, faz uma reprodução. Eu provoquei, eu acabei fazendo algo que incitou essa raiva nele. Exatamente, exatamente. A gente até ouviu comentários, né? Agora na pandemia, a gente ouviu alguns comentários assim, né? Coitado, Exato. vai acabar batendo, porque quem que vai aguentar ficar com a mulher 24 horas por dia?